Olá, alunos, aqui é a professora Juliana, da disciplina de Sistemas Embarcados. Hoje a gente vai aprender a usar o LED RGB, mas mais do que usar ele, a gente vai aprender a usar as funções do Analog Write. Até então, todos os exercícios que a gente vinha trabalhando, a gente estava usando as portas digitais com o conceito de digital mesmo, de ligado e desligado. Então, ou era high ou era low. Para o Arduino, o high significa que ele está passando 5 volts de tensão, e o low significa que ele está ali passando zero, né? Então, é isso que a gente estava trabalhando. Agora, a gente vai conseguir controlar um pouquinho mais essa variação. Esse exemplo eu vou mostrar para vocês somente no simulador, tá? Até porque eu não tenho o LED RGB, mas vai servir aí para os próximos itens que a gente vai desenvolver. Então, esse daqui é o nosso esquema. Uma coisa que vocês sempre me perguntam, né, é em relação a qual resistor eu usei. Então, aqui eu estou usando um resistor de 160 ohms, tá? E aí, estou conectado aí o LED RGB, cada um numa porta digital. Só que não é qualquer porta digital. É essas portas digitais que tem o tiozinho. Esse tiozinho indica que é uma porta PWD, que é Pulse Width Modulation, tá? Essas portas, elas permitem controlar aí de 0 até 255, um controle analógico. Então, isso permite você ter mais controle da variação e, portanto, com LED RGB, você ter uma variação maior de cores. Agora, eu vou mostrar lá como é que ficaria isso no código. Então, agora aqui a gente vai ver a parte do nosso código. Até o momento que a gente trabalhava era com o comando digital write. E aí eu tinha a possibilidade de colocar apenas o high ou o low. Então, o high tudo aceso e o low tudo desligado, né? Ou controlando aí os nossos LEDs RGB. Do modo como tá, eu tô os três como high, ele vai acender essa luz branca. Eu coloquei no setup mesmo só para a gente ver as cores em si, que é o objetivo aqui, a gente entender o controle que a gente pode ter em relação a essa variação do analógico diferente do digital. E aí eu coloco aqui, por exemplo, o vermelho como low, e ele vai deixar o verde e o azul vai ficar esse tom meio de ciano. E se eu colocar então o azul e o vermelho, ele vai ficar um outro tom. Fica ali um magenta. Eu consigo ter algumas variações, consigo ter uma combinação, mas ainda é muito limitada, tá? Se eu tenho esse mesmo esquema, agora usando o comando do analog, né? Lembrando da porta PWD, que só vai funcionar nelas. Então, coloco aqui. E aí, eu não tenho mais só o high e o low. Eu posso colocar 255, né? De 0 a 255. Esse daqui eu vou deixar 0 e esse aqui a gente vai variando, ó. Então, ele tá aqui ainda o mesmo magenta. Mas e se agora eu colocar aqui 100? Ele tem um outro tom. Se eu colocar 20, ele vai ter um tom quase vermelho. E se eu combinar com o verde, algum tom de verde, né? Eu vou colocar 100 aqui no verde agora. Ele fica um tom quase laranja. Então, repara que eu tenho aí uma possibilidade muito grande de cores, né? É só eu ir mexendo aqui, combinando, e ele vai variando essas cores do LED que apresenta aí para mim. Então, colocar, sei lá, 60 aqui, vou colocar 255 aqui no verde. Ele vai mostrando diferentes combinações de cores. Então, diferente do Digital Write, só aceso ou apagado, né, ligado e desligado, aqui eu posso variar de 0 até 255, ok? Espero que tenha ficado claro e essas possibilidades, elas vão ser bastante úteis aí para os próximos projetos e é importante entender aí essa questão desse controle muito mais amplo. Até mais!